Bom, muito prazer a todos. Eu sou o Dr. Múcio Porto, cirurgião plástico em Brasília, em Dubai, e eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a história da cirurgia plástica. Essa aula representa a LIMACIP, que é a Liga Médico-Acadêmica de Cirurgia Plástica do Distrito Federal. Esse convite muito nos honra e eu gostaria de então começar falando sobre esse tema, mas antes de mais nada, eu acredito que é interessante a gente contextualizar exatamente o que é a cirurgia, né? Porque antes de falar de uma coisa, da cirurgia plástica, a gente precisa lembrar o que é. Então, cirurgia é um ramo da medicina, não é? É uma arte, uma prática, um trabalho de tratar doenças, deformidades, usando-se um instrumental próprio. E a cirurgia, ela apareceu quando o mundo apareceu. Como que a gente pode falar de cirurgia plástica? A cirurgia plástica, na verdade, então uma divisão da própria cirurgia, que é o ramo da medicina que lida com instrumentos para se curar e se adaptar em coisas. Então, isso não é um estudo clássico, mas há de se imaginar que, com o início das práticas médicas, mesmo na pré-história, foram divididos, então, procedimentos que visavam a obstetrícia e depois a ginecologia, a ortopedia e a cirurgia do trauma como um todo. Da cirurgia do trauma, com o passar dos anos, apareceu, então, a cura, que seria a cirurgia geral, e depois a reparação, que seria então a cirurgia plástica. Dentro da cirurgia geral, nós temos vários tipos de especializações, como a gastro, a prócto, cirurgia torácica, pediátrica, oftalmológica, otorrinolaringológica, etc. Então, a gente poderia classificar a cirurgia plástica como a arte da reparação, enquanto as cirurgias gerais, de um modo geral, seriam as artes da cura. E hoje a gente tem dentro da cirurgia plástica a microcirurgia, a videoendoscopia e a própria cirurgia robótica. Então, como que nós chegamos até aqui? A cirurgia plástica, o termo cirurgia plástica foi relatado pela primeira vez que se tem notícia pelo cirurgião, o Dr. Joseph Defoe, que era francês. Ele viveu no final do século XVIII, e essa descrição, num trabalho que ele fez, é de 1797. Então, até 1797, não havia essa descrição, essa referência enquanto plástica, né, que vem do grego modificar, moldar, não é exatamente estética ou reparação, significa plastikos, é moldar. E foi utilizado, então, pelo senhor Joseph Defoe, final do século XVIII. Mas quem é que foi o primeiro cirurgião plástico? Evidentemente que não se sabe. Vamos supor que seja esse nosso colega aqui, lá na pré-história, porque existem relatos de fósseis dos neandertais, que viveram entre 70 e 40 mil anos atrás, de reparações, de curas de ferida. Então, vamos chamar que o nosso colega neandertal foi o nosso precursor. Primeiras descrições em relação à cirurgia plástica, que seria a reparação, e evidentemente, como dizia o meu professor Pitangui, a cirurgia estética e reparação, elas caminham juntas, mas os papiros de Edwin Smith, que são mais ou menos de 2500 a.C., existe uma descrição do manual de cirurgia, com tratamentos de fraturas mandibulares, fraturas nasais, mas também de suturas, com cintas adesivas e fitas de linho e gomas e cauterização de feridas. Então, evidentemente que a gente pode dizer que é a cirurgia geral, mas como a cirurgia plástica ela vem junto, é impossível a gente separar os termos plástica, estética, eles são evoluções de conceitos. Mas no que a gente entende de cirurgia, de reparação, como as fraturas, as suturas, então a primeira descrição é de 2500 anos antes de Cristo. Depois, há 600 anos antes de Cristo, a gente tem a descrição de um mito para a cirurgia plástica. Era um médico hindu, na região de Benares, na Índia,
O nome dele é Sushruta Samhita, que é um clássico. Por que ele é um clássico? Porque há descrições naquela época, 600 a.C., isso é muita coisa, de reconstruções nasais, cirurgias de lóbulos de orelhas, de hérnias, de lábios leporinos, imagina? Além de cálculos vesicais, catarata, quer dizer, é um cirurgião geral, mas já fazendo referência a procedimentos da cirurgia plástica. E Sushruta Samhita, a ele é referido o retalho médio frontal, que é o quê? Naquela época, a punição, uma das punições para os ladrões, para pessoas fora da lei, era a amputação do nariz. E esse senhor, ele desenvolveu um método de rodar a pele da região frontal para a área do nariz. Olha que interessante, 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos atrás. E esse retalho, essa reconstrução, é utilizado até hoje, nos traumas, na reconstrução pós-câncer, e é o que se chama retalho médio frontal ou retalho indiano. Foi então descrito por esse cirurgião, Sushruta Samhita, que é considerado o pai da cirurgia plástica, né? Principalmente da reparação, mas com cunho sempre estético. Bom, não dá para não falar de Hipócrates, que a gente considera como o pai da medicina. Ele viveu na ilha de Kos, 400 anos antes de Cristo, e ele tem um tratado que é o Corpus Hippocraticum, e ele já fala sobre cirurgia, fraturas, deslocamento de tecidos e feridas. Então, Hipócrates, num certo sentido, como médico, ele também pode ser considerado como um cirurgião plástico, obviamente, porque isso está ligado à própria arte da cirurgia. E ao longo dos anos, o que se percebe é uma evolução. Imaginem só, esses instrumentos aqui, a gente usa pinças muito parecidas. Foram achados em Pompeia, no ano 79 depois de Cristo, obviamente quando a cidade foi destruída. Então esses instrumentos datam desse ano, 79 depois de Cristo, e é o que se chama lá em Pompeia da casa do cirurgião. São instrumentos que eram usados nas práticas cirúrgicas e eventualmente usando técnicas para reparação, que é o que a gente chama de cirurgia plástica hoje. Celso, que viveu no século I, ele nasceu em Roma antes de 53 anos antes de Cristo. Ele há uma dúvida se ele era realmente médico ou não, mas ele tem um trabalho, um tratado que chama-se De Re Medica, onde ele cita descrições de retalhos de pele, suturas, reconstruções nasais. Imagina. Então, na época de Cristo, em Roma, já há descrição de procedimentos que a gente usa até hoje. Não só no mundo ocidental, mas na China, no século II, o cirurgião Hua To, que viveu na região de Heifei, ele descreve também tratamento de feridas e é considerado o primeiro profissional a utilizar uma mistura que tinha um efeito anestésico. Era uma combinação de ervas e de vinho. Suspeita-se que havia cannabis nessas ervas. E ele também teria inventado algumas técnicas de suturas, pomadas. Então, a gente não pode esquecer do Oriente, onde há descrições muito interessantes de tratamento de feridas dentro do que a gente chama de cirurgia plástica. Depois a gente pula para 1460, que seria o século XV, onde a gente começa a ter esse corpo, que é o que se chama de descrições mais elaboradas. E nesse ano, a gente tem uma família, era um cirurgião, o Dr. Branca di Branca, na Sicília, e ele descreve a reconstrução de nariz com um retalho de face. Aqui é um desenho clássico dele, evidentemente não sabe se é exatamente ele, mas há uma descrição muito interessante. E o filho dele, o Dr. Antônio Branca, ele descreveu a mesma reconstrução de nariz, mas não com retalho de face, mas com um retalho braquial. Esse retalho braquial é um clássico, e a gente vai ver daqui a pouquinho, no século XIX, início do século XX, foi muito utilizado. E o que consiste isso? É a elevação de um tecido cutâneo do braço,
e esse tecido, então, ele é suturado na região do nariz e da face, há uma imobilização por algumas semanas, não se sabe exatamente quantos dias ele deixa, mas depois de algum tempo ele fazia a secção desse retalho e partia, então, para o segundo tempo com a reconstrução do nariz. Isso a gente está falando de 1460. O Brasil ainda não tinha sido descoberto e essa família Branca, que é um clássico, a gente usa Branca's Family como o início no Ocidente de uma visão mais específica do que a gente chama de cirurgia plástica. E não se pode deixar, em torno de 100 anos depois, de falar do Dr. Gaspare Tagliacozzi. O Dr. Gaspare Tagliacozzi viveu em Bolonha, eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Bolonha, uma das primeiras do mundo ocidental, universidades, e ele tem o trabalho clássico, que é a Chirurgia Curtorum, né, onde ele faz a referência de reconstruções de nariz, orelhas e lábios com retalho italiano, ou seja, o retalho braquial, descrito pela família Branca 100 anos antes. Isso é muito interessante. Muito interessante também é que, em torno do século XVI, exatamente no dia 24 de março de 1582, foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, por José de Anchieta, a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, na pessoa do Dr. Ivo Pitangui, foi um ícone na construção da moderna cirurgia plástica brasileira e do mundo. 100 anos depois, Dr. Richard Wiseman, ele descreveu múltiplos traumatismos faciais no seu livro Several Chirurgical Treatises. Então, nessa obra, a gente vê descrições do que a gente chama hoje em dia de W-plastia, por exemplo, que é a aproximação de tecidos, correção de retrações, de bandas de queimadura, utilizando-se o desenho de W, com o avanço desses tecidos, e o que é muito interessante, e a gente usa até hoje. À medida que o tempo passava, no século XVIII, uma revista inglesa, o Gentleman's Magazine, de 1794, publicou referências ao Dr. Sushruta Samhita, aquele lá da Índia, 600 anos antes de Cristo, e isso causou na Inglaterra, nesse século XVIII, um despertar de interesse por cirurgiões. E especificamente o Dr. Joseph Constantine Carpio, ele foi para a Índia, então, porque ele ficou tão interessado e passou lá mais de 20 anos estudando os métodos de cirurgia plástica, de reconstrução, e, voltando à Inglaterra, ele realizou a primeira plástica de nariz, quer dizer, a rinoplastia de grande porte no Ocidente foi feita, o que se sabe, que foi descrito em 1815 pelo Dr. Carpio, e baseou-se, então, naqueles escritos do Dr. Sushruta Samhita. Olha que interessante, quer dizer, foi ressuscitado esse trabalho. Inicialmente, a descrição do retalho indiano foi traduzido para o árabe, né, na ocupação dos moguls na Índia, e à medida que a Inglaterra, o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha na época, se apossou da Índia, tomaram conhecimento desses trabalhos, e isso despertou, então, grande interesse na Europa. Daí, a gente começa a ter vamos dizer, a modernização da cirurgia, quer dizer, com mais segurança, mais conforto, e para isso a gente precisava da anestesia. No dia 16 de outubro de 1846, o Dr. William Morton, com o uso do éter dietílico para o cirurgião John Warren, realizou o primeiro procedimento cirúrgico, utilizando-se, então, uma anestesia que, no conceito que se tem hoje, enquanto anestésicos de grande eficácia, embora com muito pouca segurança, mas foi um marco no Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ou seja, aqui no século XIX, desperta-se, então, a qualidade da anestesia, tendo-se o Dr. John Snow sido considerado
depois dos seus estudos clínicos e farmacológicos do éter, cloroforme e outras coisas, ele é considerado como o primeiro anestesista. Ou seja, a cirurgia plástica ela toma uma importância, uma segurança ainda maior através do procedimento anestésico, que até então não se tinha alguma coisa tão elaborada. Depois, com o passar dos anos, nos anos 1900, o Dr. William Halsted, ele é considerado o inventor da luva cirúrgica. É muito interessante isso, porque ele operava com a enfermeira, que ele gostava muito dela, e ela começou a ter alergia nas mãos, por causa de, enfim, de produtos químicos que se usavam para lavar as áreas cirúrgicas, e ele mandou fazer uma luva de borracha para ela. Depois ele usou, e estudos mostraram que o índice de contaminação caiu bastante. Por isso a gente usa, obviamente, a luva cirúrgica. Então deve ser o Dr. William Halsted essa invenção, e é chamado inventor da luva cirúrgica. Ao longo do século XIX, vários cirurgiões eles começam, então, baseando-se nos trabalhos de Sushruta Samhita, da família branca, de descrições de Gaspari Tagliacozzi, italianos, eles criam, descrevem e desenvolvem transplantes de pele com retalhos, como, por exemplo, doutores Reverdin, Ollier, Tirsch, Wolf, Krause, em 1869. Também há descrições de transferência de gordura com o Dr. Neuber, na Alemanha, em 1893, e mesmo de dedos, com o Dr. Nicola Doni, em 1898. Quer dizer, no final do século XIX, esse tipo de procedimento, a reconstrução, aliado à anestesia, ela começa a tomar corpo. E várias descrições, vários trabalhos, tratados cirúrgicos começam a aparecer na Europa, e a cirurgia plástica, que já havia sido referido esse termo em 1797 por Joseph Defoe, começa então a tomar corpo. Mas o índice de infecção, ainda em toda a área cirúrgica, era muito alto. A partir então de trabalhos de Pasteur, de Heidelberger e de Fleming, no início do século XX, quer dizer, em 1929, a gente tem, então, os antibióticos, os quimioterápicos, que controlam bastante a contaminação. Então, vejam bem, final do século XIX, início do século XX, nós temos técnicas descritas, anestésicos e antibióticos, além de proteções como luvas, descrições da importância das batas, das máscaras. Isso tudo faz com que haja um boom em procedimentos cirúrgicos, em toda a área cirúrgica e também na reparação, além da estética, com o aparecimento da penicilina. A partir da Primeira Guerra Mundial, a cirurgia plástica, então, se oficializa na Inglaterra como uma especialidade médica. Veja bem, primeira descrição com o termo cirurgia plástica, 1797. Mas como especialidade médica, não se sabe exatamente o ano, mas após a Primeira Guerra, possivelmente final dos anos 10, 1910, início dos anos 1920. E especialmente dois grandes cirurgiões ingleses, na verdade eles eram da Nova Zelândia, mas viviam na Inglaterra, enquanto colônia, claro, Sir Harold Gillis e Sir Archibald McIndoe. Eles foram professores do Dr. Ivo Pitangui, o professor Pitangui estudou com eles, e eles têm trabalhos maravilhosos em relação à reconstrução, exatamente no pós-guerra, né, da Primeira Guerra, ou a que a gente chama hoje de entre-guerras. Esse trabalho foi feito por esses dois senhores e eles criaram escolas que se espalharam pelo mundo inteiro. São fotos de trabalhos deles, de reconstrução de narizes, são vítimas de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante, os retalhos de branca, lá em 1460, como são utilizados, a pele do tórax foi elevada, foi feito um tubo, é suturado ao nariz, e meses depois esse pedículo é cortado e essa pele, então, é usada na reconstrução do nariz. Esse é uma descrição do retalho médio frontal de quem? De Sushruta Samhita. O indiano, 600 anos antes de Cristo, escreve isso e é utilizado até hoje. É uma técnica extremamente interessante que foi, então, ainda mais aflorada no século XX. E aí a gente tem, na década de 1910 para 1920,
uma cirurgiã francesa, a doutora Suzanne Blanche Noël. Ela se dedica, então, à cirurgia estética de face, de nádegas, coxas, e ela chega a citar, inclusive, a retirada de gordura por aspiração. Isso é muito interessante. Ela viveu na França, especificamente em Paris, morreu em 1954 e é considerada a mãe da moderna cirurgia plástica estética. No Brasil, voltando para o nosso lado, em 1933, o Dr. Antônio Prudente cria na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Universidade Federal de São Paulo, a primeira disciplina de cirurgia plástica do Brasil e uma das primeiras disciplinas de cirurgia plástica no mundo. Então, ele é considerado o precursor, não é, da cirurgia plástica no Brasil. Com o passar dos anos, aparece, então, em 1952, a primeira dermabrasão. Em 1959, o primeiro implante capilar, que se desenvolveu muito nos anos 80. Em 1961, a primeira cirurgia com laser de Ruby, que explodiu nos anos 90 também. Em 1962, nos Estados Unidos, os doutores Thomas Cronin e Frank Giro, eles desenvolveram, descreveram e realizaram a primeira cirurgia de prótese silicone, né, que hoje talvez é o procedimento mais comum no mundo, nessa senhora, a senhora Timmy Lindsay. Ela é a primeira paciente que tem prótese de silicone, onde foi colocado prótese de silicone no mundo. Nos anos 60, em 1966, ainda na China, em Xangai, o Dr. Dong Wei-yang e o Dr. Yu Dong, eles descreveram a primeira microcirurgia, no que a gente entende que é um procedimento microcirúrgico dentro da cirurgia plástica. Eles fizeram o primeiro transplante de dedos em seres humanos. Já haviam descrições anteriores, nos anos 20, de otorrinolaringologistas que usavam o que seria um esboço de um microscópio, não é? Mas dentro da cirurgia plástica, considera-se a microcirurgia em 1966, porque é uma sub-área da cirurgia plástica importantíssima na reconstrução de mamas, na reconstrução de face, então deve-se aos chineses. Não dá para não falar em história de cirurgia plástica sem falar no professor Ivo Pitangui. Professor Pitangui, que eu, quando era aluno dele, em 1991, é considerado o grande ícone da cirurgia plástica, não só no Brasil, mas mundial, porque ele cria, em 1949, no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, ele cria um serviço que não era ainda chamado exatamente Serviço Professor Ivo Pitangui, mas ele lá naquele hospital, ele começa a desenvolver técnicas de reparação e mesmo de cirurgia estética, e ele passa a descrever isso. Tanto que em 1954, na Santa Casa de Misericórdia, vocês devem se lembrar, que foi criada lá em 1582, no Rio de Janeiro, ele cria aí sim o Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora da Santa Casa, a 38ª Enfermaria, através de apoio de governantes, porque havia um interesse, uma demanda muito grande de reparação no Brasil. Então, Ivo Pitangui, ele cria esse serviço. Já haviam serviços em São Paulo, mas a Santa Casa do Rio é considerado uma referência em cirurgia plástica reparadora e cirurgia plástica estética. O grande santuário infelizmente, foi destruída após a morte do professor Pitangui. A clínica Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro, em Botafogo, foi fundada em 1963 e a gente tem assim a grata chance de ter passado por ali, por esse templo maravilhoso, e onde foram descritas inúmeras técnicas de cirurgia plástica, não só reparadora, mas também estética, com pessoas do mundo inteiro. Nos anos 70, em 1977, o Dr. Yves Gérard Luz, na França, eu tive a oportunidade de estar com ele, aprendendo nos anos 80, mas Yves Gérard Luz é considerado o pai da lipoaspiração. Ele desenvolveu em 1977 e a grande descrição, a amostra do resultado foi no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, em 1980, em Fortaleza. Então, esse é o pai de uma das técnicas mais comumente utilizadas no mundo inteiro.
Dando sequência, para finalizar, nos anos 70, 80, 90, aparece e toma corpo o que a gente chama de medicina estética, que é, na minha opinião, uma arma da cirurgia plástica estética, não é? Onde a gente tem os injetáveis, como os preenchedores, a toxina botulínica, peelings químicos, que são extremamente antigos, mas eles adquirem assim, estudos muito interessantes com comparações em relação a rejuvenescimento cutâneo. Também temos o aparecimento de uma expressão nos anos 90, o resurfacing, que seria o uso do laser de gás carbônico, que aplica sempre junto de uma cirurgia estética de face e que dá um resultado em termos de qualidade de tecido incomparável. Posteriormente, temos os fios de sustentação, a mesoterapia, a endermologia, quer dizer, essa é o que a gente chama de a irmã mais nova da cirurgia estética e é indissociável da cirurgia plástica. Ainda nos anos 90, nós temos do século 20, nós temos as descrições das videoscopias para face e para abdômen, que é uma forma de se fazer e de se evitar o lifting frontal, coronal, que a gente fazia nos anos 90, onde há uma incisão e um descolamento do tecido frontal e elevação de supercílios. Isso foi substituído pelas videoscopias frontais. E nos anos 90 para 2000, nós temos as cirurgias videoscópicas robóticas, principalmente para abdômen. Foi descrito pelo Dr. Marco Correia, amigo nosso, ele é brasileiro e mora em Singapura, ele tem um trabalho muito interessante, onde ele advoga a possibilidade do uso da cirurgia robótica no tratamento da estética abdominal. Claro que isso é um tema que tem sido evoluído, que está sendo bastante discutido, mas é um precursor. E, finalmente, eu gostaria de terminar quanto à história da cirurgia plástica com um marco, que são os transplantes de face. 2005, na França, em Amiens, o Dr. Jean-Michel Dubernard e Dr. Bernard Devauchel, eles fizeram o primeiro transplante de face nessa paciente. É uma senhora, Isabelle Dinoir, ela foi mordida por um cachorro e que ela, então, perde os lábios, parte do queixo, parte do nariz, e o tratamento é extremamente difícil com os retalhos, com as rotações, era muito complicado. Então, esses dois doutores franceses, eles fizeram o primeiro transplante de face, obviamente com pele de cadáver, né? E foi feita uma reconstrução de altíssima qualidade, altíssima qualidade. Infelizmente, essa paciente faleceu em 2016, possivelmente ela teve um câncer, possivelmente pelo uso dos imunoterápicos, né, para evitar a rejeição, que é um novo tema que tem sido debatido. Posteriormente a esse caso, casos pelo mundo têm sido descritos, inclusive com o transplante total de face, é extremamente interessante, porque esses pacientes eles têm assim um dano emocional altíssimo, pessoas vítimas de queimadura, de acidentes, de traumas, de retiradas de tumores. Então, o tipo de reconstrução que se fazia até os transplantes era muito limitado em termos estéticos. Funcionais, tudo bem, mas esteticamente era muito limitado. Então, os transplantes de face, que infelizmente são proibidos no Brasil, eles são uma revolução na reconstrução e na estética também, e deve-se a essa dupla de colegas franceses em 2005, baseados, evidentemente, em técnicas de microcirurgia dos chineses, lá de 1966, nos dá hoje essa nova modalidade de cirurgia e tem que ser referido quando se fala de cirurgia plástica em termos de histórico. É mais ou menos isso, meus amigos. Eu gostaria muito de agradecer a participação. E o que nos resta, então? É a pergunta, o que vem pela frente? Hoje em dia, fala-se muito em terapias regenerativas, com o uso de proteínas próprias do organismo que são retiradas do plasma, em células-tronco, em engenharia genética para reconstrução de órgãos e estruturas, mas, enfim, isso é o próximo capítulo. Muito obrigado, em nome
da Limacip, eu gostaria de agradecer a participação nesse trabalho muito interessante. Um abraço.